Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA, Lei número 8.069 de 1990, atualizada até a Lei 13.010 de 26 de junho de 2014. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, e o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais, opinião e expressão, crença e culto religioso, brincar, praticar esportes e divertir-se, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação, participar da vida política na forma da lei e buscar refúgio, auxílio e orientação. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças e dos espaços e objetos pessoais. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. É considerado castigo físico a ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico ou lesão. É considerado tratamento cruel ou degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou ao adolescente que humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los, que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso: encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, encaminhamento a cursos ou programas de orientação e obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado e advertência. As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar sem prejuízo de outras providências legais. Essa é a visão geral do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade em relação à criança e ao adolescente. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola pública e gratuita, próxima de sua residência. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Direito de ser respeitado por seus educadores e direito de organização e participação em entidades estudantis. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade, ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive
inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Ensino médio com progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi alterada pela Lei 12.796 de 2013, tornando a educação básica obrigatória dos 4 aos 17 anos de idade, sendo a creche de 0 a 3 anos, a pré-escola entre 4 e 5 anos e o ensino fundamental a partir dos 6, a obrigatoriedade envolve a pré-escola, o ensino fundamental e também o ensino médio. É dever do Estado assegurar atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Oferta de ensino noturno regular adequado às condições do adolescente trabalhador, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Quanto aos pais ou responsáveis, é direito ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. A matrícula, segundo a LDB, deverá ser a partir dos 4 anos de idade. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares e elevados níveis de repetência. Mas lembramos que propor uma ação penal cabe ao Ministério Público, que diante de maus tratos, por exemplo, poderá ser o afastamento do agressor da moradia ou destituição familiar. Segundo o artigo 12 da LDB, devem ser notificados os alunos que apresentem quantidades de faltas acima de 50% do percentual permitido em lei. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídas do ensino fundamental obrigatório. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso a fontes de cultura. Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Isto significa que ele poderá ser exigido por qualquer cidadão, grupo, associação, organização, entidade e o Ministério Público e gerar responsabilidade de agente público omisso. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsável pela frequência à escola. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios: garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular, atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente e horário especial para o exercício das atividades, do direito à profissionalização e à proteção no trabalho. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Ao adolescente até 14 anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem. Ao adolescente aprendiz maior de 14 anos são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto no ECA. Mas em 1998 a Constituição Federal sofreu alterações e estas idades foram alteradas. O inciso 33 do artigo 7º da Constituição Federal dizia
sobre a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. Com a emenda constitucional número 20 de 98, passou a ter a seguinte redação: proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Portanto, nosso quadro fica da seguinte forma: trabalho noturno perigoso ou insalubre é proibido aos menores de 18 anos e trabalho será apenas a partir dos 16 anos, porque a partir dos 14 será na condição de aprendiz. Ao adolescente, empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado trabalho noturno, realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, perigoso, insalubre ou penoso, realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, e realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. O programa social que tenha por base o trabalho educativo, sob responsabilidade de entidade governamental ou não governamental sem fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele participe condições de capacitação para o exercício de atividade regular remunerada. A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda dos produtos de seu trabalho não desfigura o caráter educativo. Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros: respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho.